Se você trabalha com dinâmicas aí com grupos e está tendo dificuldade para encontrar dinâmica, saber o que é melhor para o seu grupo, saber o que trabalhar e da melhor forma, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar 6 passos simples, práticos e que eu aplico para poder escolher as dinâmicas, para poder aplicar elas da melhor maneira. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui dominando essa arte de aplicar dinâmicas. Uma pergunta que sempre vem na nossa mente na hora de planejar nossas dinâmicas, seja quem está começando ou quem já está há muito tempo aí fazendo isso, é que tipo de dinâmica eu devo aplicar? Dinâmica de motivação, dinâmica emocional, dinâmica interativa, enfim, são vários tipos de dinâmicas e a gente precisa entender o nosso grupo e entender qual que é o nosso objetivo com aquela dinâmica. Por isso, a gente vai para o passo 1 para poder entender como a gente vai aplicar essas dinâmicas da forma mais correta e para não dar aí complicação na hora de você buscar a sua dinâmica. E é claro que a gente precisa começar pensando na faixa etária que a gente vai aplicar essa dinâmica. Vai ser com criança, vai ser com jovem, vai ser com adulto. Quem que é esse público que a gente vai aplicar essa dinâmica? Porque através disso a gente vai entender qual tipo de linguagem que a gente vai utilizar, qual tipo de dinâmica que a gente vai utilizar, quais recursos nós vamos utilizar. Isso é muito importante na hora de pensar, na hora de buscar as nossas dinâmicas. Por quê? Se for com criança, a gente vai pensar em algo mais lúdico. Se for com um jovem, um adolescente, a gente vai pensar em algo mais desafiador. Se for com um adulto, é algo do dia a dia, é uma motivação. Então, o primeiro ponto para a gente começar a pensar é a faixa etária e entender que tipo de dinâmica é mais aceitável, é mais aplicável, a gente vai tirar melhor proveito em decorrência à faixa etária. O segundo ponto, às vezes, a gente não dá muita importância e passa despercebido, mas o ambiente. É super importante saber o ambiente na hora que a gente vai pensar na nossa dinâmica, na nossa atividade. Muitas pessoas não levam isso em consideração e na hora de ir aplicar a atividade percebe que aquela atividade não cabe naquele espaço. Ou a gente precisaria de um espaço aberto para poder aplicar, ou de um ambiente mais fechado. A gente precisa entender aonde nós vamos aplicar essa dinâmica, aonde nós vamos aplicar essa atividade para a gente ter esse controle máximo. Tem atividades que são perfeitas para ser feitas ao ar livre, tem atividades que dá para ser feita ao ar livre e também em ambientes fechados, mas tem atividades que não se cruzam. E na hora da gente montar nossa dinâmica, pesquisar, a gente precisa saber em que ambiente a gente vai utilizar, em que ambiente nós vamos estar para escolher aquela atividade adequada para o ambiente. E agora um ponto chave importantíssimo, se você não estava anotando, anote esse ponto. O terceiro ponto é o objetivo da nossa atividade. Assim como a gente falou lá no primeiro ponto, esse ponto aqui, ele vai definir como que a gente vai trabalhar e que dinâmica a gente vai buscar para poder aplicar ali com a nossa turma. Então vai ser uma dinâmica que a gente vai trabalhar uma interação, as pessoas precisam se conhecer. Vai ser uma dinâmica que as pessoas elas precisam trabalhar em grupo, que elas precisam fortalecer esses laços. Vai ser uma dinâmica que as pessoas precisam trabalhar motivação, trabalhar o motivacional, o que a nossa turma precisa, e isso é super importante. Se for um grupo que a gente já trabalha faz tempo, é muito mais fácil da gente entender o que a gente precisa, quais são os pontos-chave ali pra gente trabalhar. Mas se for um grupo que a gente não conhece, a gente precisa tentar pegar um pouquinho disso, entender em que ponto eles estão, entender onde precisa ser trabalhado, quais pontos precisam serem trabalhados, né, pra gente poder encontrar a dinâmica perfeita para aquele grupo, porque o objetivo vai fazer toda a diferença. Pensa só, se for uma atividade que você levou lá, uma atividade de integração, só que é um grupo que já se conhece há muito tempo, já existe essa integração, você vai perder essa dinâmica. Se for um pessoal que está precisando de motivação, de trabalhar o emocional e você leva um desafio, talvez eles não vão concluir aquela atividade da melhor forma possível, não vai bater com o objetivo que você precisa. Então, saber o objetivo, saber onde aquele grupo está inserido, saber o que precisa ser trabalhado é de extrema importância e talvez o mais importante aqui desses pontos que a gente vai conversar. Mas olha, antes da gente continuar, já sabe que por aqui a gente fala sobre dinâmicas, jogos e brincadeiras e como a gente vai transformar tudo isso de forma muito mais efetiva para o nosso grupo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que aqui a gente fala de dinâmicas para crianças, jovens, adultos, enfim, é toda uma gama aí que a gente vai trabalhar. E eu conto com você para poder acompanhar o canal e sugerir aí temas para a gente poder conversar aqui. E vamos para o nosso próximo ponto. Esse ponto ele é muito relevante e ele talvez trabalhe ali com uma faixa etária, mas a gente vai falar agora de maturidade. Qual que é a maturidade que esse grupo tá? É um grupo que existe muito conflitos, que existe muita guerra, enfim, a gente precisa entender isso. Por exemplo, se a gente levar
uma dinâmica onde eles vão se expor demais, talvez isso gere mais conflitos ainda e você não consiga aproveitar essa dinâmica e causa um alvoroço ainda maior. É um pessoal que tem uma maturidade de comunicação boa ou não tem uma maturidade de comunicação boa, a gente vai levar uma atividade mais leve, mais fluida, ou precisa de uma atividade mais densa, uma dinâmica mais trabalhosa. Então, tudo isso vai fazer com que a gente entenda o objetivo da nossa atividade também, porque daí a gente vai entender se a gente precisa levar uma atividade mais leve, se a gente precisa levar uma atividade mais dinâmica, se a gente precisa levar uma atividade mais eficaz, com mais desafios. Então, entender a maturidade desse grupo aí é super importante. E perceba que maturidade não tem a ver com faixa etária. É como que aquele grupo já está estabelecido. Se eles se conhecem há muito tempo, se é um ambiente de trabalho, se é uma escola, enfim, qual que é a maturidade que está permeando ali aquele grupo. Isso vai fazer com que você encontre a dinâmica certa e vá direto naquele objetivo que você precisa atingir com aquela turma e não passe vergonha lá ou fique ali em maus lençóis na hora de aplicar a sua dinâmica. Outro ponto super importante é o tempo que a gente tem disponível. Às vezes nós programamos uma atividade aí, uma dinâmica que vai levar 50 minutos e as pessoas ela conseguem resolver isso em 15. Ou a gente tem um tempo muito grande e a gente pega poucas atividades e não dá conta de fazer, fechar aquele horário que a gente tem. Então a gente precisa saber o tempo que a gente tem disponível, o tempo de cada dinâmica que a gente vai aplicar. E aí eu sempre falo, gente, tenha uma dinâmica, ou duas, ou três, enfim, dinâmicas aí na manga para poder utilizar. Por isso que você deve seguir aqui o canal para poder acompanhar todas as dinâmicas que a gente fala. Porque às vezes a gente planeja uma dinâmica que vai ser, sei lá, de 1 hora e o pessoal resolve em 20, 30 minutos. E aí o que você vai fazer com esse resto de tempo? Você tem que ter cartas aí na manga para poder sustentar esse tempo de atividade. Então, saber o tempo que você tem, o tempo que você precisa trabalhar, o tempo que você tem disponível, o tempo da dinâmica vai fazer toda a diferença e não vai fazer você se estressar, você passar vergonha ou ficar desesperado na hora de aplicar a sua dinâmica. Então, se você tem tudo organizado, sabe o tempo, tem carta na manga, você já vai mais tranquilo e consegue aplicar a dinâmica aí de forma mais fácil e mais leve para a turma que você vai aplicar. E olha só, o último ponto que a gente tem aqui é um ponto super importante que eu falo sempre com as pessoas que vêm conversar comigo, que eu preciso orientar ali para poder aplicar dinâmica. Entenda o seu modo de aplicar dinâmicas. Não adianta nada você ver uma dinâmica e pensar que você vai aplicar da mesma forma, ou que você não vai aplicar da mesma forma, ou que ela vai ser ruim, ou que ela vai ser boa. Você precisa entender a sua forma de aplicar dinâmica. O que você gosta, de que forma que você gosta de aplicar, como que você se comunica, de que forma que você vai conduzir tudo aquilo. Às vezes a gente vê uma atividade e acha maravilhosa, mas na hora da gente ir aplicar, a gente não consegue atingir aquele objetivo, ou fazer com aquela mesma precisão que a gente viu, e aí a gente sai frustrado. Mas a gente precisa entender que cada pessoa tem um perfil de aplicar atividade. Cada pessoa gosta de aplicar atividade de uma forma. Então a gente precisa encontrar essa forma que a gente gosta, que tipo de dinâmica que a gente gosta de aplicar, que tipo de forma, se é utilizando recursos, se é contando história, se é falando mais técnico, enfim. Qual que é a forma que você gosta e que você consegue, que você se sente bem aplicando essas dinâmicas. Isso vai fazer toda a diferença também. Você viu que aplicar dinâmicas não é simplesmente a gente ter ali uma lista de dinâmicas, assistir vídeos, enfim, a gente precisa praticar, entender e levar em consideração alguns pontos que a gente precisa ter para poder aplicar a atividade, aplicar a dinâmica da melhor forma possível. Então, por aqui a gente falou de faixa etária, objetivo, maturidade do grupo, tempo, ambiente e a nossa forma de aplicar a dinâmica, viu? Só quantos pontos importantes e que a gente precisa se atentar. Então, não é apenas ler a dinâmica, não é apenas assistir um vídeo, é a gente entender todos esses pontos e principalmente entender o que o grupo precisa com aquela dinâmica. E aí, o que você achou desse vídeo? Tem algum ponto aqui que você sente mais dificuldade e gostaria de aprofundar um pouquinho mais? Já comenta aqui, deixa aqui nos comentários pra mim e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!